Oi gente, bom dia. Estou aqui gravando esse vídeo com esse relatório aqui, a data da vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente aqui está lendo o livro e o capítulo de São Mateus, o capítulo 24, versículo 33 e o 34, onde fala Jesus falando da parábola da figueira e também a profecia da derrubada do templo. Depois da morte de Jesus, 70 anos depois, veio o general Tito e derrubou o templo. Essa foi uma profecia que Jesus disse que ia acontecer. Quando os seus discípulos perguntaram que sinal haveria da sua vinda e do fim dos tempos, Jesus então relatou a queda do templo, a destruição do templo de Jerusalém. E aqui essa profecia aconteceu. 70 anos depois da morte de Cristo, o general Tito, ele foi lá e destruiu o templo de Jerusalém. E então os judeus foram dispersos para todas as nações. E Jesus deu outra parábola também falando da figueira, quando os seus ramos já brota, que era o retorno de Israel novamente para o seu estado e o seu país, refundar o estado de Israel. Então Jesus ali naquele momento disse também que todas essas coisas ia passar. Essa geração que viu Israel voltando, que aconteceu em 1948, dia 14 de maio, então Israel volta para a sua terra e ali ele restitui o seu país. Então foi a figueira brotando seus ramos, retornando Israel. E Jesus disse uma parábola: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E essa geração era as pessoas que estavam naquele tempo que viu Israel voltando. Então, de 1948, a gente pode colocar uma geração de 80 anos que vai dar em 2028. A soma dos 1948 mais 80 anos, que é aquela geração que viu o retorno de Israel. Então vai dar agora em 2028. E desse é o retorno do Senhor Jesus Cristo. E depois ele regressando aqui à terra com os santos anjos e a sua igreja que foi arrebatada. Então, mais 7 anos, vai dar 2035. Então, como Jesus falou que não passaria essa geração sem que tudo isso aconteça, a geração foi o retorno de Israel. As pessoas que estavam ali, e essas pessoas que estavam nesse cumprimento da profecia de Jesus, nesse dia de hoje, em 2026, eles já estão com mais de 80 anos. Então, uma geração de 80 anos para dar a soma de 2028. Você soma o acontecimento de 1948 com mais 80 anos, que é a geração que viu, vai dar 2028. Então, com tudo que está acontecendo, o Senhor, ele está prestes a vir buscar sua igreja. Não há mais tempo, porque essa data a qual Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele ali estava dando um sinal aos seus discípulos, também mandando que os discípulos ficassem em alerta, porque não era naquele tempo ali dos apóstolos que ia acontecer essas coisas todas, mas sim no futuro.
E esse futuro começou a acontecer no nosso tempo, 1948, mais de 2000 anos, quando Jesus ele falou essa profecia que Israel ia voltar para o seu estado novamente. Então aqui a gente faz essa soma e dá 2028. 1948 foi a época que fez o acontecimento de Israel voltar para a sua terra, o seu país, com mais 80 anos que ia ser passado pelaquela geração. Uma geração durando 80 anos, então vai dar 2028. Essas pessoas já estão com 80 anos, então a geração de 80 anos vai dar, o final dela em 2028 será a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A gente vê aqui os acontecimentos, rumores de guerra, a gente vê guerra e também rumores de guerra porque é a terceira guerra mundial que está prestes a acontecer. Então, nós estamos aqui relatando esse versículo no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 33 e o 34. Você pode ver e rever, fazer essa soma. Essa soma, aqui eu vou passar esse texto que eu escrevi. Você pode dar o zoom no vídeo que você vai ler mais claramente o texto.